buenos dias! Estamos começando uma live agora sobre fertilidade, sobre homeopatia, sobre desejo, sobre intimidade e sobre prazer, tá? Sejam muito bem-vindos. Depois vocês me contem se estão gostando aqui, ó, dessa parede agora aqui. Bem-vindo, Fred querido. Bem-vindo, seja sempre bem-vindo. Depois vocês me contem se gostaram da parede de goiaba. Pintei ontem aqui. E vamos começar, vamos direto ao assunto pra gente pensar, sentir e agir com a sexualidade de uma forma muito respeitosa, de uma forma a criar narrativas de intensidade, de cura e de muita presença, viu? Primeira coisa que eu quero trazer para vocês, que todas as lives, principalmente quando eu falo de sexualidade, eu trago homeopatia, mas eu também trago algumas outras referências, são referências internacionais e nacionais, então eu trago sempre pra gente trazer muita profundidade. Eu trago sexologia, sexualidade somática, tá? Eu trago também para vocês educação somática e hoje vai ser o dia do Tantra, tá? Então vamos trazer Tantra de uma forma muito amorosa, de uma forma muito curativa. Bem-vinda, amiga linda, minha xará, seja bem-vinda, viu? Então, pra gente começar a trazer esse lugar, né? Da gente sair do trauma e ir para a fertilidade, seja uma fertilidade de ter o filho ou seja uma fertilidade de melhorar a sua vida, de melhorar o seu relacionamento, a gente precisa lembrar de uma palavra que se chama prazer. Toda consulta homeopática, a gente atua de uma forma super profunda em trabalho informado sobre trauma e em processamento de trauma, tá? Mas o prazer, quando a gente convida o paciente a descobrir qual é o seu prazer de vida, né? E aí quem estiver aqui pode inclusive se perguntar o que hoje me dá prazer, o que hoje me reconecta com a minha própria história, com a minha narrativa de vida, eu sendo protagonista da minha vida, o que hoje me dá prazer. Todas as vezes que a gente está muito conectado com o prazer, e às vezes não é nem fazendo coisas demais, é literalmente fazendo coisas de menos e fazendo de uma forma mais leve, mais profunda, que é o que os italianos chamam, que eu aprendi recentemente, dolce far niente, que é a arte de não fazer nada. Quando a gente se abre para essas possibilidades de sentar na beirada da piscina e cultivar e apreciar, a gente tem outros tipos de prazer e a gente vai abrindo espaço, a gente vai destensionando a vida e vai cabendo uma sexualidade mais profunda, tá? Vai cabendo o lugar de processar o trauma sem eu ter que cutucar a ferida. Eu vou pro trauma, eu vou limpar o trauma, mas não necessariamente eu preciso ir lá e cutucar o paciente, que isso pode causar inclusive retraumatização, tá? Bem-vinda, Angelita. Gente, depois vocês confiram o livro da Angelita, ela tem 2. Um dos livros é A Jornada da Buscadora. Eu acabei, Angelita, mas eu fiquei até em luto na hora que eu acabei, tá? Já quero livro 2, eu tô gulosa. Então, pra gente ir, sempre eu gosto de começar com uma referência hahnemanniana. E hoje, quando eu tava estudando, eu me lembrei muito do parágrafo ali 147, 148, que Hahnemann fala para nós que toda cura, ela precisa passar. Hahnemann experimentou os remédios homeopáticos nele mesmo, né? Nele mesmo, na sua família, nos seus amigos. E uma das questões que nesse parágrafo a gente pode trazer outras metáforas para a gente ter cura, a gente precisa ter experiência. E para a gente ter experiência, ele coloca que a experiência na minha vida foi a mais importante das minhas ocupações. O que eu quero trazer com isso? O que isso tem a ver com sexualidade? O que isso tem a ver com homeopatia? O que isso tem a ver com sextou, né? Para a gente pensar em cura, a gente tem que ter experiências. Para a gente pensar em sexualidade, a gente precisa ter experiências.
mas não são qualquer experiências. Ele fala de ocupação. Ocupação fala de habitar-se, fala de você ser a sua própria moradia. E quando se trata de cura homeopática, a gente precisa lembrar que ela precisa ser suave e permanente, tá? Uma das questões que a gente pode fazer outra metáfora também, lá na época de Hahnemann combatia muito um tipo de cura que acontecia lá, né, na Europa, que era a cura com as sangrias e as sanguessugas. Trazendo para a vida real, trazendo para os dias de hoje, o que seria na sua vida, como reflexão, qual seria hoje a sua sanguessuga? O que tira a sua energia? O que tira o sangue? O que tira, né? E aparentemente é o que cura, mas é o que está te desvitalizando, que está tirando a cor da sua vida, está tirando o sangue da sua vida, tá? Pra gente pensar em sexualidade com presença, com intenção, a gente precisa saber o que tira a nossa energia. A minha energia tira, por exemplo, que eu tenho muitas crenças limitantes em relação à escassez, que sexo não é pra mim, que sexo é sujo, que eu não posso vivenciar, que eu não sou merecedora de vivenciar. Tudo isso é um obstáculo à cura. Tudo isso eu tô travando o fluxo energético da minha vida. Então eu preciso voltar para dentro, voltar para o centro. Eu vou voltar para dentro e vou me perguntar hoje, o que eu posso fazer para que a minha vida seja mais desejante, para que a minha vida seja mais fértil, mesmo querendo um filho ou não querendo um filho, mas fertilizando a vida, tá? A gente fala, eu pus, né, o título da live como alquimia, porque não existe a gente pensar em sexualidade se a gente não transforma chumbo em ouro. E transformar chumbo em ouro é transformar trauma em prazer, é transformar, através do superpoder do trauma, eu pegar algo que foi muito doído para mim e me colocar como na narrativa. Porque uma das grandes questões do trauma é que a gente tira o centro, né? O trauma, ele compete com a gente para o banco do motorista do nosso carro. Então, quando eu vou me trabalhando, eu vou olhando para dentro, eu vou entendendo que eu estou dirigindo a minha vida e não mais o trauma, tá? Eu me empolgo, viu, gente? Se vocês quiserem fazer pergunta aí, vai fazendo que a gente vai tirando as dúvidas, tá? Qual que é a grande questão aqui quando a gente fala tanto na sistêmica quanto na parte da homeopatia? A sexualidade, o sexo, ele não é somente e só um ato sexual. Eu vou ter um campo, eu vou formar um campo, um circuito de energia, tá? O nosso corpo, ele é um território que cabe emoções, que cabe células, que cabe órgãos, que cabe, como dizem os argentinos, la piel, né? Uma sexualidade bem vivida, uma sexualidade que tem muita pele, que tem muito toque, que tem muito contato, mas que ali eu tô entendendo qual é o meu limite e o limite do outro. Então, quando eu toco no outro, no campo também do sutil, eu tô entendendo e eu estou sentindo, eu estou percebendo a vida de uma outra forma, tá? Outro aspecto que a gente precisa sempre lembrar, que quando a gente cria esse campo energético, eu tô criando também uma relação com esse outro e eu vou também ser, para alguns invadida, para alguns convidada, de acordo com a energia do outro, com as crenças do outro, com a energia do outro, com as percepções do outro de mundo, né? O que se chama na ciência hoje do ritmo hipnótico. Eu estou funcionando com esse outro, né? Uma forma de circuito, e isso eu vou entender qual é o meu tempo, quais são as minhas necessidades, qual é o ritmo que eu quero de vida. Tudo isso eu vou entender, eu vou sentir e eu vou ser convidada a modificar a minha energia, mas eu também vou modificar o outro com a minha energia, tá? Bem-vinda, Bárbara querida. Bárbara é uma excelente nutricionista, depois sigam ela. Então, quando a gente fala de homeopatia e de sexualidade, a gente precisa lembrar que o desejo, essa vivência da sexualidade, ela vai falar da minha energia vital, tá?
Às vezes as mulheres estão extremamente desvitalizadas. E aí eu pergunto, não é nem quantidade, qual é a qualidade que você vive a sua sexualidade? Ah, não, eu me reprimo, eu emboto, eu não vivo. Se você não vive a sua sexualidade, há uma grande chance, e não estou falando só com o outro, com você mesma. Você num estado de profundidade em autenticidade, se você não está vivendo isso, você pode estar, inclusive, embotando e gastando mais energia. Por quê? Às vezes você não está com o outro fisicamente, mas na mente, a sua cabeça, você queria estar. Então a sua vontade e o seu entendimento, como dizia Kant, eles não estão em coerência. Se minha vontade e meu entendimento não estão em coerência, eu não estou em caminho de cura, tá? Então, se permitir, se dar essa permissão, e a gente que se dá essa permissão, né? Eu vou escolher vivenciar, eu vou decidir vivenciar a minha sexualidade de qual forma, com qual energia, me sentindo, por exemplo, dependente emocional e tendo que transar para segurar esse homem, ou eu vou viver a minha sexualidade numa plenitude tão grande, mas tão grande, que eu escolho que esse outro venha, mas eu estou ativa nesse processo, eu estou pensando o que eu quero sentir nessa relação, o que eu quero construir nessa relação, porque relação sexual não é só sessão de descarrego, é sessão de construção, tá? É lugar da gente ter lugar de autenticidade. E como que a gente tem autenticidade se antes eu fiz um trabalho comigo mesma, tá? A Mireia Darder, que eu disse para vocês, é uma das minhas grandes referências. Ela tem um livro que se chama Mulher, Desejo e Placer, que são em espanhol. Esse livro ainda não foi traduzido para o Brasil, mas é um livro delicioso que eu indico muito para vocês. Ela vai trazer para nós como a gente recupera a sexualidade, principalmente a sexualidade feminina. Respondam aí quem quiser, que a gente vamos pensar juntas. Como que a gente recupera? Eu já tive uma sexualidade no passado que foi legal, mas por algum motivo eu me perdi, ou eu não tô com uma história em sexualidade que tá me favorecendo. Uma das formas que ela traz que a gente recupera a nossa sexualidade não é pela obediência. Não é, o que ela quer dizer com obediência? Ah, meus pais me ensinaram que eu só posso transar assim, assim, assado. Obediência que ela quer dizer é também obediência ao nosso sistema familiar, tá? A nossa sexualidade, ela não é recuperada nesse lugar. A nossa sexualidade, ela é recuperada com presença, tá? Com força do nosso desejo e principalmente com autenticidade. O que a gente quer dizer com isso? Todas as vezes que uma pessoa está muito preocupada com performance, ai, será que ele vai gostar da minha calcinha preta? Será que ele vai gostar? Eu estou comigo ou eu não estou comigo? Na verdade, eu estou fora do meu centro. Eu estou totalmente fora do meu lugar, inclusive sistemicamente. Eu estou, na verdade, preocupada com o outro e eu saí do meu centro de vontade. Eu posso preocupar um pouco, querer fazer algo que o outro goste durante a relação? Posso, mas eu não posso o tempo inteiro ficar direcionando o vetor da minha vida só para o outro, tá? Bem-vinda, Ana Lúcia, minha lindona. Bem-vinda. E aí, o que esse campo energético pode ter, em termos sistêmicos e homeopáticos? Às vezes, essa pessoa está com tanta repressão, com tanto impulso, essa vontade tão reprimida, que ela não vai se colocar na vida. E você não se coloca na cama, mas também você não se coloca, por exemplo, na mesa. Você não se coloca, por exemplo, olha, parceiro, eu gosto que toque aqui, eu gosto que toque assado. Uma mulher que sabe falar aqui com a boca o que ela gosta, ela libera literalmente mais a vagina. Então, a boca e a vagina, ela está muito correlacionada, tá? Acredito que o autoconhecimento e se permitir tocar, se conhecer,
Com certeza, com certeza. Então, há uma relação muito profunda entre esses dois, que eu vou trazer para vocês, que é a nossa boca e a nossa vagina, tá? Aqui eu vou trazer uma perspectiva heterossexual, né, que o Tantra traz, mas vocês podem fazer essa correlação de outras formas também, tá? Todo circuito energético, como eu disse, se cria um campo entre o homem e a mulher, tá? E aí você vai entender, a minha relação, ela está me nutrindo ou ela está me vampirizando? Ela está me prejudicando, eu estou perdendo energia e aí eu começo inclusive a não ter, por exemplo, prosperidade em outros lugares, tá? Isso pode acontecer. Aqui, a mulher, olha que beautiful. A mulher, ela tem no coração dela, a gente emite, a gente é como se fosse uma pilha. Então aqui é positivo, aqui eu dou energia e aqui na vagina a gente recebe a energia, tá? Então como se fosse uma pilha, lembra da pilha? Positivo, negativo. O homem vai ser ao contrário, ele dá energia, ele é emissivo pelo pênis e ele recebe pelo coração. Aí está uma das nossas sabedorias ciganas que vai trazer que a cigana põe a flor no coração. Por exemplo, a mulher ela vai dar energia, ela vai penetrar o parceiro pelo sentir e aqui ó, aí acontece essa profundidade de relação. Principalmente se tem beijo, porque o nil embaixo, o nil em cima cria um circuito de energia que é infindável, né? É infinito e multiplicável. Por isso que eu falo que, e o Tantra também fala, que o Tantra ele precisa ser vivenciado na nossa vulnerabilidade. Quando eu estou com alguém, eu entendo o que eu tenho de bom e o que eu tenho de frágil e eu consigo entregar e receber, tá? Então aqui eu fecho o circuito. Que uma das grandes questões que o casal pode fazer também para recuperar a sua sexualidade? Uma das coisas que Debbie Dana, ela traz no livro Ancorado, é um livro que é uma alfabetização emocional. Como que o casal ou a mulher, por exemplo, sozinha pode vivenciar de recuperar a sua sexualidade. Bem-vinda, Naila querida, bem-vinda. A mulher, uma das atitudes que Debbie Dana vai trazer para nós é a atitude do vislumbre. Então ela coloca no livro que a gente deveria, para viver melhor, ver o céu 50 vezes por dia. Ela fala assim, na verdade, a gente não precisaria ver o céu por 2 horas, uma vez no dia. A gente precisa ver o céu 50 vezes por dia. Qual que é a metáfora que ela está trazendo aqui para nós? A gente começa a ver as belezas do dia a dia. Eu começo a ver que meu marido trouxe flores quando ele chegou em casa. E eu agradeço por isso. Eu não estou em postura de exigência. Eu estou em postura de total recebimento. Eu estou aberta para receber. Ele trouxe margarida? Nossa, me alegro com a margarida. Ele trouxe rosas vermelhas? Mais ainda eu fico feliz. Mas se ele não trouxe nada, se ele trouxe o sorriso dele, eu estou em total postura de vislumbre. Então ela fala que para a gente cultivar a nossa natureza interior, a gente precisa cultivar a nossa natureza exterior, tá? Também. Então eu vou ver o céu várias vezes e quando eu vejo o céu, eu estou entendendo, por exemplo, que tem um dia que está nublado, tem um dia que tem sol, tem um dia que está lotado de nuvens, tem um dia que tem chuva, tem um dia que passa um avião, tem um dia que passa o piloto, tem um dia que passa e tudo passa. E aí vai criando um sentimento de impermanência, tá? Eu vou cultivar o outro, mas eu não vou prender o outro. Porque o céu tá aqui. Eu sei que o céu, né? A minha relação tá aqui. Mas ela pode todo dia mudar, modificar, e eu vejo o maravilhamento de todos os dias, tá? Uma das grandes questões que a gente tem também no Tantra é que o homem é uma porta e a mulher é também uma porta. Ou seja, quando eu abro meu coração para esse outro, quando eu me abro na sexualidade também para esse outro,
aqui eu vou entrar num campo, né? E eu tenho que estar aberta. Por quê? Para estar aberta eu preciso estar me sentindo num lugar seguro, tá? É uma das premissas da sexualidade. Como que eu vou estar com o outro num lugar de segurança? Primeiro, você ser um lugar seguro para você mesma. Como eu sou uma pessoa segura para mim mesma, doutora Lívia? Eu vou trabalhar todos os meus chakras. Eu vou entender que tem um lugar da segurança, que tem um lugar da sexualidade, que tem um lugar do poder pessoal, que tem um lugar do sentir no coração, que tem um lugar, por exemplo, de eu falar o que eu quero na minha sexualidade, mas sexualidade também é intuição. Eu quero esse homem parece que é meu, né? Você tá lá no barzinho, tá na boate, tá onde você quiser. Eu entendi com a minha energia, eu aumentei a minha percepção aqui, ó, né? Com esse chakra que eu quero essa relação. E eu recebo através do coroamento aqui nesse último chakra, tá? Esse número dos chakras tem várias vertentes, tem gente que fala que tem até 15 mil chakras, mas esse aqui é o mais básico, tá? Outra questão que vai falar no Tantra que a gente precisa lembrar, que é os orgasmos de pico e os orgasmos de vale. Quais são as diferenças? Existe um orgasmo que a mulher vai lá, ela busca, né? O homem também, como uma meta, o orgasmo acabou, tá? Acabou, como diz minha avó, acabou o milho, acabou a pipoca. Existe outro tipo de orgasmo, que é o orgasmo de vale. Então, eu tô sem nenhuma expectativa e o orgasmo acontece. Às vezes acontece, mas eu já entendo o meu corpo como um lugar orgásmico. Meu corpo, ele já cabe essa energia do prazer, então não necessariamente eu vou ver como uma meta. A jornada, ela já está num lugar de orgasmicidade, tá? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Geralmente, a família tentante, né, o casal tentante, ele vai querer muito um orgasmo de pico. Eu vou querer ter um orgasmo, eu quero ter um bebê hoje, porque hoje é o 14º dia. Só que isso acaba com um vínculo. Porque se eu tô focada só no resultado, tá, dá certo, você pode ter um bebê, mas você não vai ter uma experiência total de fertilidade, tá? Então é muito importante que a gente alterne. Não tô falando aqui para você viver, vai ficar salva, tá? Pode ficar à vontade. A gente pode ter situações de viver o pico, de viver uma situação de uma relação sexual às vezes mais rápida, mas a grande questão que eu quero trazer para vocês não é só posição do sexo, mas sim a forma como ele vibra. Qual é a minha intenção, tá? Adorei que você trouxe o Tantra como ele de fato é. Exatamente isso. A gente precisa lembrar qual é a energia do que eu quero vivenciar, tá? E aí a Mireia Darder vai trazer outra questão que é, assim, supra-sumo, que também vai falar muito para nós dentro da consulta homeopática. A gente precisa muito, gente, olhar para os nossos sonhos. E sonhos, assim, é um lugar que, né, Sankara coloca, que é o lugar do não compensado. É o lugar que, nossa, eu nunca falei pra minha sogra que eu detesto ela, mas no sonho você coloca. Então, é muito importante que a gente escreva o nosso sonho, que a gente grave, principalmente gravar. Por quê? Quando eu gravo o sonho, eu tô, além de registrar e trabalhar com um terapeuta, trabalhar, né, com um homeopata, com o seu médico e tudo mais, com um psiquiatra, com psicólogo, né? Todas essas pessoas, elas podem trabalhar a questão onírica, a questão do sonho. O sonho, ele vai trazer para nós o nosso baú, o nosso inconsciente, aquilo que a gente tem vergonha de falar até pra gente mesmo, tá? Então vai falar das nossas psicose, da nossa escondidura, tá? O sonho, muita gente acha que o sonho é só função cerebral. Engana-se, tá? Tem uma parte do nosso sonho que vai falar do límbico, do sentir. Tem uma parte do nosso sonho que vai falar sobre o córtex, né, que é a parte aqui mais racional. A gente sonha cerca de pelo menos 5 vezes por dia. E a gente pode dar ordens de comando para o nosso cérebro, falando, eu quero lembrar do sonho. Além de você contar que você quer lembrar do sonho, a Mireia Darder,
né, que eu amo, que eu disse, a gente precisa lembrar, ela fala sobre incubar os sonhos. O que é isso? Lembra de uma criança no meio de uma manjedoura, não, né? Tô com cabeça de Natal. É uma incubadora mesmo. Aquela criança, ela tá recebendo uma proteção, né? Ela tá recebendo, às vezes, um banho de luz. A mesma coisa a gente precisaria fazer com os nossos sonhos, tá? E aí, sonho é aprendizado. O que eu vou fazer? Eu vou incubar esse sonho, escrevendo, gravando, contando para o meu inconsciente, antes de dormir, assim: o que eu desejo? O que eu quero vivenciar com a minha sexualidade? A maioria das pessoas vivencia o sonho ligado com a sexualidade num sentido negativo. Não é essa a nossa busca. Por quê? Senão eu estou só trazendo conteúdos que não têm significância. Tem a parcialidade de significância. Então eu vou trazer o quê? O como seria, você pode falar isso para você mesmo antes de dormir. Como seria se, 3 pontinhos, eu vivenciasse a minha sexualidade transando num lugar diferente, contando pro meu parceiro que eu gosto em tal lugar, com tal e tal vibração. Tudo isso, ela fala que é uma forma da gente vivenciar a sexualidade de uma forma mais ecológica. O que significa ecológica? A gente está trazendo que a sexualidade ela vai impactar em todos os lugares da minha vida. Vai impactar no meu trabalho, vai impactar na forma como eu vejo o outro, como o outro me vê, ou até a seguinte pergunta: você se permite que o outro te veja? Porque às vezes a gente está escondida, a gente está abafada pelas nossas próprias crenças, inclusive sexuais, do patriarcado, tá? E aí, uma das grandes questões é a gente sair da cabeça, tá? Mulher que está muito no cabeção não tem orgasmo, tá? Então a gente precisa trabalhar dela preencher o corpo, dela pertencer ao próprio corpo. Como que a gente faz isso, tá? Essa live é uma live de utilidade pública, porque a gente precisa lembrar que coisas muito sutis, muito pequenas, usar a homeopatia, né? Assim, tem, por exemplo, uma mulher que é sépia, que está sobrecarregada. Por que você está tão sobrecarregada? Mas não é perguntar no cabeção, é perguntar no corpo, é receber uma massagem, é receber um café. Você se permite receber um café no meio da tarde? Porque se você permite receber um café no meio da tarde, você vai permitir receber um convite de noite para um vinho, para você transar, para você ter uma vida tranquila, para ter uma vida plena, uma vida dolce, né? Uma vida que tem sabor, que não é só sobrevida, tá? E aí existem alguns tópicos que na parte toda do trabalho com trauma a gente pode orientar, que eu vou trazer para vocês. Por exemplo, a respiração pélvica. Por que a pelve é suprassumo quando a gente fala de... Quem é da época de suprassumo aqui, levanta a mão. Por que a pelve é um lugar extremamente importante, inclusive um lugar político, tá? Porque a gente precisa lembrar que a pelve carrega a vida, mas a pelve também carrega traumas. Então a mulher está com muita lombalgia, está com dor na coluna, está com infecção urinária de repetição, está com mioma. Muitas mulheres estão carregando nessa faixa os seus traumas, os seus não dizeres, o seu lugar de silêncio. Silêncio. Você não pode ser assim, fecha a perna, né? E aí, uma das questões que a gente pode trabalhar na consulta, na dança homeopática, né, também, que nós trabalharemos dia 5 de dezembro, as inscrições estão abertas, a gente pode trabalhar as crenças dentro da pelve. A gente precisa relembrar de rebolar, relembrar de soltar o corpo, relembrar de pertencer também a essa faixa, porque não foi permitido, mas você pode se dar essa validação, tá? Respirar e colocar também, por exemplo, a mão na pelve. Lembrar dos seus ovários, né, o que a gente chama hoje de respiração ovariana, tá? Imaginar, né, as visualizações criativas, colocando luz ali, tudo isso pode ser ferramentas muito importantes.
Para a gente aumentar, potencializar prazer, precisa-se de 3 coisas também, além de autenticidade, de presença. A gente precisa de som, a gente precisa de movimento e a gente precisa de respiração. Como que a gente faz isso? Primeiro com a gente, depois com o parceiro, parceira, né? Quem tiver aí uma relação de outras modalidades, tá? Então, às vezes a mulher, ela solta um som. Quando eu faço isso, eu tô contando pro meu corpo que eu tô num lugar muito seguro. Se eu tô num lugar muito seguro, eu tô num lugar de espontaneidade, então eu posso gozar, tá? Eu me movimento. Quando eu me movimento, eu solto as travas, eu flexibilizo couraças. Não estou tão rígida com a vida. Eu permito que a vida flua através de mim. Então eu não me ligaram aqui no meio da live. Alguém me querendo aí, ó. A gente vai ter uma relação com um propósito, né? Eu vou ter uma relação, não é só para descarregar, mas para construir, tá? Então o meu corpo, eu tô dentro do meu corpo, eu tô habitando, eu tô colaborando comigo, tá? E através da respiração também eu vou me fazer cada vez mais presente. Outra coisa que eu posso fazer, nomear os meus sentimentos. Então, isso a gente faz muito em homeopatia e eu ensino muito meus pacientes a fazerem isso, que é, como você está se sentindo agora? Agora mesmo. Chegou no consultório, sentou. Eu tô bem. Bem como? Bem ou bem mal, né? Uma das grandes ferramentas que a gente tem para a pessoa sair do trauma é ensiná-la a nomear os sentimentos. Por quê? Se o trauma me sequestra, me rouba de mim, eu não vou saber como é que eu tô. Então, eu vou precisar relembrar, olhar para o corpo. Não, realmente eu tô com medo. Realmente eu tô muito adrenérgica, eu tô muito agitada. Eu tô muito fora de mim. Eu tô aqui, mas eu não tô aqui. Então, a gente pode usar essas ferramentas de respiração, de movimento, de calma, né? Para quê? Para quando chegar na sexualidade, essa sexualidade ter um lugar de presença e não de trauma, tá? O trauma, ele vai cada vez mais congelando, ele vai cada vez mais trazendo para nós uma sensação de invasão, de vergonha, de repressão e de pressão. Então, se eu já me pressiono internamente, eu encontro com essa pressão do externo. Você não vai ter um filho? E aí o que acontece? Eu tô sendo pressionada por esse externo e eu já me pressiono internamente. A sexualidade, ela perde muito em intimidade, porque eu tô desconectada, eu tô rodando em círculos e eu tô tentando me proteger, mas eu não estou sendo um lugar seguro para mim, tá? Como que eu transmuto medo em confiança, pressão em prazer, obrigação em escolha, congelamento em pulsação? Eu preciso olhar para minha alma, eu preciso olhar para as minhas necessidades, para a minha energia, com qual vivência eu quero trazer a minha sexualidade, tá? Eu postei para vocês mais cedo agora uma evidência científica. Tem a Revista Brasileira de Sexualidade Humana e tem uma revisão também sistemática de 2025 sobre sexualidade e a forma como as tentantes vivem. Então a gente traz, por exemplo, quando uma tentante, na consulta a gente precisa mostrar para eles isso de uma forma muito amorosa, né? Você está vivenciando a sua sexualidade de forma, às vezes, né? Não são todos casais, mas isso pode acontecer e acontece com frequência. De uma forma mecanizada, robotizada, e aí o prazer tá aqui e você tá aqui. Você não tá na mesma vibração do prazer. Você tá entendendo que sexualidade é só para procriar. E aí você perde espontaneidade, aumenta a tensão, aumenta conflito, aumenta sofrimento emocional, tá? Vai aumentar estresse, e aí estresse diminui a conexão, né? Aqui, ó, o circuito, igual eu expliquei para vocês mais cedo, o circuito se perde e estresse é um dos maiores inimigos da fertilidade, tá? Essa revisão sistemática, ela foi feita em 2025 e ela vai trazer que
as intervenções em que o casal pode ser espontâneo, sejam interferências intelectuais ou interferências de preferências somáticas, ou seja, no corpo, elas vão trazer maior intimidade, melhor comunicação, mais suporte mútuo, tá? Eu vou entender se esse casal vai ter maior facilidade de ter fertilidade se tem comunicação, se um ajuda o outro. Porque se esse casal já não se ajuda desde a pré-concepção, ele vai se ajudar no puerpério, né? Então a gente precisa lembrar disso. Uma das grandes questões também que a homeopatia vai trazer vai ser a qualidade da vida sexual. Então, esse casal, né, ali nesse artigo não trouxe a homeopatia, mas a gente pode extrapolar pensando nisso, que a homeopatia pode trazer também, inclusive, uma sensação subjetiva de bem-estar muito maior em termos subjetivos da sua sexualidade. Sexualidade não é só habilidade, é também sensibilidade, é também subjetividade, né? E quando a pessoa, ela entende isso, ela sente isso, ela percebe isso, ela vai ter uma inclinação sobre o que é ser pai e mãe, mais transbordante do que porque foi, na verdade, uma primeira inclinação aqui do que é ser mulher e homem do fulano, né? Eu sou mulher primeiro para mim e depois para o meu parceiro. Eu já celebro comigo ser mulher. E aí, a partir disso, eu transformo para o outro, tá? E aí eu convido esse outro para o meu ambiente interno, tá? Alguma dúvida até agora? O que é muito importante? A gente reconhecer. Reconhecer vem de eu olho para mim, eu me reconheço, mas eu também me conheço de novo. Eu reconheço, conheço, né? E a partir disso eu vou entender quais são os meus obstáculos à cura. Por que minha sexualidade ainda não está da maneira como eu gostaria? Se eu olho para mim, o olho, né, aqui interno, eu não vou precisar tanto dessa validação do outro, de falar que é certo, que é errado, que é X, que é Y. E aí, isso se torna uma jornada. O meu filho vai chegar, mas não é um objetivo no sentido de uma meta final. Porque na hora que o filho chegar, a sexualidade também continua. Se Deus quiser, né? Não pode ficar ali parada. E isso acontece muito nas consultas. A gente precisa lembrar disso. Às vezes o casal está tão focado de receber o filho, vai transar, pode ser que o filho chegue. Mas e depois, na hora que o filho chegar, como você vai vivenciar a sua sexualidade depois que o filho chegar? E a gente precisa já trabalhar isso desde a pré-concepção, tá? Então, para o nosso sol, essa fecundação acontecer, essa concepção, a gente precisa lembrar disso. De que forma, com qual vibração eu estou olhando para a alma desse outro e para a minha própria alma, para que essa outra alma possa chegar com amorosidade, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Se vocês puderem, mandem para outras pessoas. Agora, no dia 5 de dezembro, tem dança homeopática. Nós vamos trabalhar a silícia terra. Nós vamos trabalhar como a gente não precisa mais ser perfeita, totalmente, né, engessada, porque a mulher engessada é uma mulher que facilmente se quebra. Então, volte para você, vem conosco. A gente tem liberação de trauma de uma forma extremamente prazerosa. Tem respiração, tem movimento, tem sons, tem você voltando para a autoria da sua vida. E também teremos Mulheres de Triunfo, que é um treinamento que eu faço 8 dias comigo, de forma online, pelo WhatsApp. Muito sistêmico, a gente vai olhar de uma forma muito profunda para os seus projetos de vida. Quem quer tirar papel, projeto do papel, pode vir, que as inscrições estão abertas também. Eu ainda não lancei a logo aqui, porque por enquanto eu tô trazendo mais a dança, mas em breve eu já trago, tá? Mas já pode fazer inscrição para as duas coisas, tá? Meu desejo é que vocês sejam muito férteis no dia de hoje e em toda a vida. Um beijo!